Um mundo que tem as suas necessidades diferentes, as suas realidades diferentes na questão de conflito, na questão das humanidades, sobre as crianças, sobre as mulheres, sobre os menos favorecidos, sobre os pobres. São tantos e tantos assuntos, então ocorre toda essa conversa para entender qual o caminho da igreja e o que esse novo Papa deve consigo carregar. E aí, de agora até a escolha do novo Papa, nós temos aqui uma grande interrogação do tempo. Porém, a certeza que nós temos, né, Railson, é que daí, desses representantes da igreja, desses cardeais, é que nós veremos o novo Papa que em breve vai ser divulgado. Conseguiste identificar, Railson, os cardeais brasileiros ali enfileirados? Sim, sim. Jaime Spengler apareceu ali e parecia também numa imagem um pouco não tão nítida, mas parecia também o cardeal Sérgio da Rocha. Ô Elisa, eu queria chamar a atenção para um detalhe que a gente vê agora na Capela Sistina. Existe toda uma estrutura de câmera e áudio que foi montada dentro da Capela Sistina só para esse momento. É uma transmissão ao vivo, com cortes de câmera, inclusive. Isso tudo, em minutos, vai ter que ser retirado da Capela Sistina, porque a gente está falando de uma estrutura até não muito pequena, né, de câmeras, de questões técnicas mesmo. Sim. Isso tudo foi montado lá dentro, isso tudo vai ter que sair em breve. E, inclusive, a gente tem um sinal agora funcionando, porque aqueles bloqueadores também de sinal ainda não foram totalmente ativados. Porque se já estivesse ativado, a gente não conseguiria nem receber esses sinais de imagem. Provavelmente sim, é algo que a gente conclui vendo a imagem, até porque existem esses bloqueadores. Na eleição do Bento XVI, os bloqueadores de sinal foram instalados num tablado, no chão mesmo da Capela Sistina. Então tem um tablado, um nível a mais ali elevado, e embaixo foi instalado esses bloqueadores de sinal. Então, por exemplo, essa câmera que a gente vê, ela está dentro da Capela Sistina, num ponto mais acima. Isso tudo vai ter que sair. Pois é, inclusive essa câmera em movimento, você vê que eles fizeram a instalação de uma baita estrutura. Antes ali com um movimento de imagem, aparentava ser uma grua, né? Que é um equipamento gigantesco que é utilizado. E aí, nos enquadramentos mais fechados, você vê, consegue ver o rosto de cada um dos cardeais, cada um dos representantes da igreja, que eles vão se acomodando. Railson, existe uma pré-definição de lugares? Eventualmente, tais bancadas são para tais regiões do planeta ou é uma organização muito particular da igreja? A igreja se organiza no conclave de acordo com o título honorífico, né? Então, nós temos os cardeais bispos, cardeais protodiáconos, cardeais presbíteros, e também há uma organização em relação à sequência da votação. Então, aqueles que estão há mais tempo no colégio cardinalício votam primeiro. Então, no caso, o cardeal decano, Pietro Parolin, ele não só preside, como também é o primeiro, vai dar o primeiro voto deste conclave. E também, Elisa, aproveitando, você comentava, né? Provavelmente nós estamos vendo o futuro Papa, mas vale lembrar que é possível votar em cardeais que não estão dentro do grupo dos eleitores, dos 133. Eles podem votar em alguém que não eles podem votar ali? Não é pouco provável, mas eles podem votar em alguém que não está aí. Que coisa interessante. Mas aí podem votar, mas a chance de ser eleito, mas só pode ser eleito quem está ali. Não, ele pode ser eleito. Então, a igreja hoje tem 252 cardeais, dentre eles o cardeal Raimundo Damasceno, que está em Roma, inclusive. Olha aí, Dom Odilo, fazendo a reverência aí na imagem, cardeal de São Paulo. Então, eles podem receber votos, eles só não votam. Mas é pouco provável que um cardeal que não está dentro do grupo dos 133 que seja eleito. Agora, trazendo aqui uma curiosidade, para quem eventualmente não conhece os ritos da igreja, mas gosta de cinema, Railson, quando você assistiu ao conclave, você viu conexões com aquilo que você estuda, com aquilo que você habitualmente lê? É muito parecido com o que nós não vamos ver, né, mas vamos acompanhar pelo menos as informações? Olha, enquanto ficção é um filmaço, primeiro ponto, e eu percebi algumas conexões, sim, não à toa que foi, eu não sei se levou o Oscar de melhor fotografia ou foi indicado também para melhor fotografia, porque a fotografia é perfeita, assim, a forma que eles reproduziram ali a Capela Sistina foi incrível, e é um filme que, claro, nos dá uma certa sensação ali para a gente entender um pouquinho como funciona o conclave, mas
não deixa de ser uma ficção. Na verdade, foi indicado melhor roteiro adaptado, melhor ator e melhor filme. 3 indicações, além de vários outros. Bom, também como melhor figurino foi indicado ao Oscar. Melhor figurino, então porque realmente é estonteante, a fotografia realmente é estonteante. Bom, estamos vendo aqui em primeiro plano, Railson, é o Cardeal Parolin, que é o responsável por ele é o decano, liderar esses ritos, né? Isso, ele é o decano do Colégio Cardinalício. Quem é o decano? É aquele que está há mais tempo no Colégio dos Cardeais. Na verdade, o decano é Giovanni Battista Re. Só que Giovanni Battista Re, ele não tem idade para participar do conclave. Então, ele presidiu a missa mais cedo, mas quem preside o conclave é Pietro Parolin. Diego Pavão, o mundo inteiro acompanha este momento. Nós estamos, inclusive, com a Denise Bobadilha, que nos traduz. Quando eles falam em latim, aí a gente não tem a tradução, mas quando a transmissão cita algo em italiano ou inglês, aí a gente tem a tradução da Denise Bobadilha. Só para a gente ouvir um pouco do som ambiente, para confirmar se a gente tem agora alguma fala ou estamos em silêncio dentro da capela. Pizzaballa olhando para o teto, é aquele que está ali olhando para o teto? Olhando para baixo ali, cardeal de Manaus. O primeiro cardeal da Manaus. Só no WhatsApp, já deve ter desligado o telefone. Já. Já deve ter deixado para trás. É ele que está ali de cabeça baixa, aparecendo um pouco mais do cabelo. A gente vai aqui, tá, gente? Procurando algumas características para conseguir narrar para vocês um pouquinho de quem é quem ou quem é cada cardeal. Bom, esse que lidera, então, o Pedro Duran agora soma-se à nossa cobertura aqui. Esse que lidera todo o rito do conclave, Pedro, é o que também figura naqueles que apostam no novo Papa como um dos principais nomes. Um nome moderado, Pietro Parolin, um homem diplomático que tem uma participação importante na cúria, na gestão do Vaticano, né? Ele, na prática, foi o executivo do Papa Francisco ao longo desse pontificado, né? O comando. Quem nós vemos aqui, Railson? Não, o cardeal Turkson, curiosamente, é o único que está sem barrete. Que eu comentava com você agora há pouco, Elisa, você perguntou sobre o chapéu. Sim. Tá. Então, o cardeal Turkson onde ele aparece aqui no centro da imagem. Na imagem? Sem o quadradinho na cabeça. Só o solidel. Só o solidel. Solidel, pronto. Vamos aqui narrando para vocês tudo isso. Quando o extra homines vier, que é o chamado para que todos saiam, só quem está de vermelho fica aí dentro. O resto, todo mundo tem que sair. Todo o restante precisa deixar o ambiente, porque aí começa o momento de sigilo. Exato. Todos fora, né? E aí ficam apenas os de vermelho. Vermelho é a cor, essa cor púrpura, essa cor do martírio que representa o sangue na Igreja Católica, o martírio de Cristo. É por isso que os cardeais usam o vermelho. Essa cor vibrante tem um significado litúrgico também dentro da igreja, né? E isso difere os cardeais dos bispos. Todo cardeal é um bispo, mas os bispos que não são cardeais, não chegaram a esse degrau na hierarquia da igreja, usam a cor roxo, né? Então existe uma diferenciação litúrgica também no que diz respeito às cores escolhidas. E a gente vai aqui interpretando essas imagens, né, Diego Pavão, com essas características. É isso, e uma curiosidade que a gente recebeu informação agora há pouco sobre esses livros que a gente vê na mesa aí da Capela Sistina, aquele lugar onde os cardeais vão sentar para decidir quem vai ser o novo Papa. Tem um exemplar do Evangelho aí, um exemplar da Constituição Apostólica, aquela Universi Dominici Gregis, aquela Constituição Apostólica que foi promulgada pelo Papa João Paulo II lá em 1996, que é basicamente o livro de regras da sede vacante, que é o período que a igreja se encontra agora. É o livro de regras que dita como o Colégio de Cardeais deve funcionar até o início do conclave, e também é o livro de regras que dita como o conclave, o próprio conclave, deve funcionar, né? Então, se, por exemplo, algum cardeal quiser consultar esse livro de regras por algum momento ali durante a votação, ele pode fazer isso. Lembrando que não podem entrar telefones celulares, eletrônicos de qualquer forma. Então, aí o livro físico para essa consulta, caso os cardeais desejem fazer essa consulta durante essa votação. É um livro, claro,
complexo, cheio de regras, a própria eleição, o próprio conclave é cheio de regras, muitos talvez não saibam ali todas as regras de cor, então por isso é disponibilizado esse livro, além do Evangelho, é disponibilizado também para a consulta dos cardeais. Interessante ver na imagem que os cardeais de vez em quando ficam olhando para o teto, né? Porque, claro, ou por alguma conexão da história, alguma representação, né, do próprio rito da igreja, ou também porque é um lugar estonteante, né, Pedro Duran? Eles devem olhar também e refletir muito ali, porque fica cada um fechado para balanço no seu mundo, também refletindo sobre o que deve ser o destino da igreja. E a gente está presenciando um momento muito histórico, Elisa, porque o Diego falava muito bem sobre a mega estrutura montada pelo Vaticano para esse conclave. Nunca antes na história do mundo se viu um conclave com uma transmissão tão profissional quanto essa de agora. Câmeras em alta resolução, um investimento pesado por parte da equipe do Vaticano para conseguir levar ao mundo todas as imagens que dizem respeito àqueles momentos preparatórios do conclave. O corte de câmera também é muito diverso, Nossa, né, Pedro? É verdade. São muitas imagens diferentes que a gente Muito vê dinâmico, de vários ângulos. A gente está vendo os últimos instantes. Em instantes, a gente não vai mais poder ver essa parte interna da Capela Sistina. As portas vão ser fechadas daqui a pouquinho. Então, essas são as últimas imagens dos cardeais e possivelmente a última imagem do futuro Papa. Ele muito provavelmente está aí no meio, vestido de vermelho. Pode ser esse, inclusive. Inclusive, pode ser esse que já aparece. Olha o Sérgio da Rocha ao fundo, no canto direito da tela. Isso. Que pode explicar pra gente, É Raíssa? o arcebispo primaz de Salvador, cardeal de Salvador, agora outro brasileiro, Paulo César da Costa, De Brasília. E os cardeais que vão aparecendo essa questão do acesso à informação por meio das imagens realmente é algo bastante marcante e até disruptivo, né? Porque a gente está falando de uma igreja que está proporcionando para o mundo detalhes, assim, uma equipe de filmagem, uma equipe de imagem muito bem preparada, trazendo detalhes dos cardeais, enquadramentos ali no rosto dos cardeais. Nós podemos então acompanhar e somente por causa do acesso às imagens, nós podemos aqui com a nossa equipe explicar para vocês quais são esses itens que estão ali em frente a cada um dos cardeais, como o Pavão acabou de nos explicar, né? Tem um exemplar do Evangelho e um exemplar da Constituição Apostólica. Então, isso que é o fantástico do acesso à informação, né? Que a gente consegue compartilhar com vocês exatamente o rito que ocorre dentro da Capela Sistina. Imagens ao vivo do Vaticano. Agora nós temos um coral, eu vi a distância rapidamente, mas pareciam ser jovens, né, Isso. Railson? Aliás, é muito comum a gente escutar nas conversas, nas paróquias, sobre o grupo de coroinhas que ajudam os padres, os celebrantes na missa. E coroinha deriva justamente dos meninos do coro. É exatamente o que nós acabamos de ver. Não é de coroa, é de Não é de coro. coroa, são os meninos do coro. Interessante. E agora nós vimos, inclusive, a retirada já você falou pra gente a palavra? É o Raíssa? barrete. O Barrete, cardinal. que faz parte do rito, então, essa retirada desse barrete para a continuidade desse momento, desse evento dentro da igreja. Isso, o barrete ele é utilizado nas celebrações litúrgicas e assim como a mitra, que é o chapéu pontiagudo, para ficar mais fácil para quem nos compreende, então ele faz parte, é um acessório que faz parte durante as celebrações litúrgicas, seja a missa, seja a recitação de uma ladainha, mas em alguns momentos a mitra, como o barrete, é retirado, principalmente quando se tem, indica, né? Agora é hora de escutar o Espírito Santo, é hora de escutar o próprio Cristo que vai falar por meio do Evangelho, então, é hora de invocarmos o Espírito Santo, então nesses momentos quem preside, o cardeal, os concelebrantes, eles retiram a mitra ou o barrete em alguns momentos durante a celebração. Tem outros dois fatos históricos importantes sobre esse momento que a gente está assistindo, esse conclave, que é o seguinte: primeiro, um conclave grande. Nunca se viu um conclave com 133 cardeais. A regra estabelecida pela igreja era de 120, mas como Francisco nomeou novos cardeais, há 133 cardeais, então um conclave com muitos votos. E segundo, Elisa, um conclave muito internacionalizado. Isso também é uma novidade para a Igreja Católica. Nós temos aí no meio 23 cardeais da Ásia, 18 cardeais da África, 17 cardeais da América do Sul, 16 da América do Norte e 53 cardeais da Europa, fora os 4 da Oceania e os 4 da América Central. Ou seja,
há, neste momento da Igreja Católica, uma mensagem clara de internacionalização. O catolicismo cresce no mundo todo, com exceção de alguns lugares, inclusive o Brasil, que tem decaído nos últimos anos, mas a gente percebe um movimento de internacionalização da Igreja como um todo. 15 nações estão representadas pela primeira vez nesse conclave. São elas a República Centro-Africana, o Haiti, a Malásia, Mianmar, Paraguai e Singapura. São algumas das nações que estão representadas pela primeira vez. São 15 no total, eu citei algumas aqui. No total mesmo, são 71 nações representadas em 6 continentes.